estudo da semana passada, né? Que fala das Marta, Maria e Maria de Magdala, as irmãs Marta e Maria, né? Então, o objetivo desse estudo é esclarecer a importância de Maria de Magdala, que hoje é que vai ser o objeto de nosso estudo, e as irmãs Marta e Maria, que a gente já viu na semana passada. Maria Madalena, ou Maria Magdala, né? Magdala. Aí a gente vai estudar um pouco essa figura do Evangelho, né? Então, vamos seguindo um pouquinho. Isso aqui a gente já passou na semana passada, né? Então, vamos seguir um pouco. A gente recordando um pouco que foram as passagens das irmãs Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, né? Onde Marta representa os cuidados das coisas materiais, né? E que é importante, não deixa de ser importante, mas encontrar o equilíbrio, porque Maria representa cuidar das coisas de Deus, né? E a gente concluiu o estudo com aquela reflexão de viver como Maria no mundo de Marta. Hoje a gente ainda vivendo um mundo materializado, então, que se preocupa mais com as coisas da matéria do que com as coisas do espírito. Mas nessa transição desse planeta de regeneração que a gente caminha para ser, a gente começar a pensar nas coisas do espírito. E essa simbologia de Marta e Maria representa um pouco isso, né? Uma cuida mais de uma coisa, a outra cuida mais de outra, mas a gente tem que estar seguindo o que Jesus disse quando diz: Marta, Marta, andais muito preocupadas com as coisas, com muitas coisas, né? Maria já fez a escolha dela e fez uma boa escolha, porque nada lhe será tirada, né? E uma só coisa é necessária. É como Jesus disse nessa parte do Evangelho aqui. Uma só coisa é necessária, que é escolher as coisas de cima, as coisas de Deus, né? Então, vamos lá. Ainda tem esse estudo do Evangelho de João, que fala da unção dos pés de Jesus, que é parecido, também é semelhante, né? Quando ele diz: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, de novo, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Vemos nesse texto a situação semelhante à analisada no anterior. Marta, que serve a ceia, Maria, que unge os pés de Jesus com um bálsamo. Ela está sempre aos pés do Senhor, revelando atitude humilde e devotada. Marta encontra-se ao lado de Jesus, atende-o com afeto e dedicação, mas não se desliga dos demais. O quadro reflete duas modalidades de servidores. Um que se abstrai de tudo para estar com o mestre, no caso, Maria, né? E outro que é fiel e dedicado, também, mas que faz uma ponte entre Jesus e os demais seres humanos. Os dois comportamentos estão corretos e são necessários. Em determinado contexto, a atitude de Maria é a mais indicada, no outro é a de Marta. O desafio é escolher o que é certo no momento certo, né? Então, tem essa reflexão aqui do capítulo 2 de Fonte Viva, modo de fazer, que diz o seguinte: fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários,
crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada um escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É as palavras dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonada e incompreendida. É o esforço supremo dos que fazem. Né? Então fica aí a lição da gente encontrar o equilíbrio nesses comportamentos de saber, de fazer, de escolher a coisa certa, das lições do Evangelho de Marta e Maria, que é muito representativa na nossa vida. Né? Porque muitas vezes a gente vive muito atribulado com os desafios da matéria, com os desafios da carne, com a sustentação da casa, da família, do trabalho, dos afazeres domésticos, pessoais, das coisas do mundo. E isso também é importante, porque nós estamos na matéria, porque nós necessitamos da matéria. Então, a matéria se alimenta da matéria. A reflexão de Jesus é que a gente precisa fazer uma boa escolha, porque muitas vezes a gente precisa escolher o necessário, e uma só coisa é necessária. Porque enquanto espíritas, nós precisamos entender a valorizar as coisas do espírito, para a gente poder fazer a aposta certa, para a gente poder ter a resposta correta à indagação de que onde está teu tesouro, aí estará o teu coração. Para a gente não estar preocupado em demasia com as coisas da matéria. A gente está preocupado com o que a gente necessita, porque a gente estando no mundo, a gente precisa viver no mundo, mas a gente não precisa ser do mundo, porque a gente já tem uma perspectiva de onde está a nossa escolha. Né? Então, a nossa escolha, em tese, a escolha do cristão, ele já deve saber a resposta de quem é o caminho, a verdade e a vida para Deus. Essa é uma, digamos assim, uma expectativa do ser cristão, escolher o Cristo, e que a doutrina espírita nos aponta com toda tranquilidade na questão 625, quem é o guia e modelo da humanidade? Jesus. Né? Então, escolher Maria no mundo de Marta é essa boa escolha, é escolher esse caminho, de optar nos desafios da vida, de fazer essa boa escolha. Não é? Não se escravizar às coisas da matéria, uma vez que a gente precisa delas, mas não colocar ali todo o nosso coração, porque o nosso coração deve estar nas coisas do Espírito, porque essa não nos será tirada. Essa é a grande conclusão. A gente não vai perder as coisas do Espírito. Podem me tirar a casa, o carro, a cadeira, os bens materiais, mas a minha fé em Deus, isso não me será tirado. Não é? Então, essa é a condição do colocar a boa escolha, do fazer a boa escolha, de optar pelo bom caminho. Não é? Repito mais uma vez, na matéria, a gente tem as dificuldades da matéria, porque o carro se alimenta de óleo, o germe se alimenta de humus, a terra se alimenta de adubo, o homem se alimenta de carne, mas o espírito se alimenta de amor. A gente não pode perder essa perspectiva do espírito que somos nós. Nessa caminhada rumo à luz, a gente precisa fazer as boas escolhas, sabendo o que somos, sabendo aonde a gente amarra a nossa cachorra, como a gente diz no popular. Onde é que eu vou amarrar a minha cachorra? Ou na matéria, ou no espírito. É uma opção que cada um faz. Né? Quantas almas estão no mundo espiritual ainda chorando pelas coisas da matéria? Porque acham que as coisas da matéria lhe pertencem. E as coisas da matéria são enterradas na matéria.
e se transformam na matéria. As coisas no espírito transcendem, e esses somos nós. Isso é o que somos, espíritos. Então, fazer essa boa escolha é saber aonde a gente segue o coração. É onde e quem é o guia e modelo da nossa humanidade, né? É essa a lição do nosso evangelho de Marta e de Maria. Vamos entrar agora na outra lição, desse outro personagem feminino que Jesus nos trouxe, e é essa reflexão também, que Jesus incluiu novamente as mulheres nos seus estudos evangélicos, né? Então, está aí essa personalidade, Maria Madalena, ou Maria de Magdala, essa região chamada Magdala, né? Por isso que também é chamada Maria de Magdala. Então, está aí esta passagem do Evangelho que nos dá, digamos assim, uma dimensão de olhar um pouco para o pecador que somos nós e termos a oportunidade de nos transformarmos, como Maria Madalena se transformou. Então, esse exemplo de Maria Madalena no Evangelho é essa luz que se mostra, que se apresenta a todos nós cristãos, para que a gente veja que é possível, mesmo em uma encarnação, a gente fazer a boa escolha. Em uma encarnação, a gente seguir as pegadas do Mestre, né? Então, vamos estudar essa figura iluminada chamada Maria Madalena, né? O Evangelho diz o seguinte: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, bom dia, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro. E disseram-lhe: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando do que era o hortelão, aquele homem que cuidava da horta, o jardineiro, hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, me dizes onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre, na língua que eles falavam, Rabone. Então, está aí a passagem de Jesus ver apresentar-se o seu corpo espiritual iluminado para esta discípula transformada do Evangelho, Maria Madalena. Então, esta é a narrativa do Evangelho que a gente vai estudar e compreender esse caminhar, não é? Maria de Magdala representa o exemplo dos que cometem equívocos graves em sua marcha evolutiva, mas que conseguem, ao toque do amor do Cristo, reajustar-se perante a lei de Deus e voltar-se definitivamente para o bem. Então, está aí o exemplo. Ela é o grande exemplo de transformação do Evangelho, não é? Seguiu Jesus em muitas de suas peregrinações, estando presente nos momentos dolorosos da crucificação, em companhia de outras mulheres, e também no sublime instante da ressurreição do Senhor. É esta serva transformada que acompanhou o Mestre até o fim, não é? Humberto de Campos, e aí a gente vai entrar nesse capítulo número 20 do livro Boa Nova, para a gente conhecer um pouco essa personalidade de Maria Madalena, né? Então, Humberto de Campos, o nosso irmão X, nos transmite oportunas informações
sobre esse valoroso espírito. Então, vamos ler este capítulo para a gente conhecer um pouco dessa personalidade marcante na trajetória do evangelho primitivo, Maria de Magdala. Ouvir as pregações do evangelho do reino, não longe da vida principesca, onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Quem era Maria Madalena? Era uma cortesã, era uma mulher do mundo. Então ela vivia ali, não longe da vila principesca, entregue a prazeres. Prazeres de quê? Prazeres da carne. Era assim que Maria Madalena vivia, escolhendo a porta larga. Então, é isso que ele está dizendo aqui. E tomou-se de admiração profunda por Jesus. Não é? Que novo amor era aquele, apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Jesus pregava esse amor. Jesus vinha trazer essa luz ao mundo. Vinha falar desse amor de Deus e das coisas de cima. E era esse amor que fazia com que Maria quedasse aos seus pés para beber cada momento de sua passagem. Até ali caminhara ela sob as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher, aos mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Ouvir Jesus transformava aquele ser. Não era mais os prazeres da carne que lhe alimentavam, mas era a sede da alma que provocava esse vazio no seu coração. Então, muitos de nós, quando descobrimos essa nova luz a brilhar na nossa vida, a gente começa a sentir tédio e vazio nas coisas do mundo e começa a ter necessidade de preencher o cálice de nossas almas, que muitas vezes ainda está vazio. É como diz uma mensageira a André Luiz, que ele estava agora se preparando para encher o cálice de sua alma. Então, o cristão é esse ser que, transformado, ele começa a sentir necessidade de preencher-se, não mais de fora para dentro, mas de dentro para fora, para a gente descobrir o que precisa preencher o nosso coração, de fazer as boas escolhas, as escolhas do coração, porque onde estará o teu tesouro, aí estará o teu coração. Presente. Pergunte, já aqui. Cortesã. Foi. Sim. Neste olhar, né, da questão da sexualidade, da questão do sexo, de fazer sexo. Porque, assim, o que parece... Mas isso é um seminário, Rita. Tu quer um seminário. O sexo e a espiritualidade é um seminário. Vamos guardar essa pergunta aí. Resumindo, para falar 1 minuto, porque isso é um seminário, o sexo tem 2 funções. A procriação da espécie, que é nobre, e o equilíbrio energético e harmônico entre parceiros.
Então, onde existe amor, o sexo equilibra. Potencializar as energias sexuais da alma para essas duas vertentes é o desafio da humanidade. Porque quando há amor, existe o equilíbrio energético entre parceiros. Se não existe amor e se usa a sexualidade pelo ato mecânico do sexo, isso não é amor. Isso é dispêndio de energia. E quem é que vai pegar essas energias sexuais despejadas? Quem vai pegar? Os amiguinhos, né? Que não tem mais o veículo e fica estimulando você virar uma máquina de prazer. Porque fica ali, tchan, 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 tchan. Agora, eu não sou estatístico, nem sou do IBGE, mas 70%, 80% das pessoas da Terra têm pendores na sexualidade. Então, não é privilégio e nem exclusividade, nem vergonha de ninguém, porque são as energias primárias do ser, as potencialidades do ser, as energias criadoras da alma, o sexo. Mas só que você pode potencializá-las. Mas isso é um parênteses, porque isso é um seminário. Isso não dá para a gente... Tem um livro, Sexo e Destino, né? Tem muita coisa, tem. Ali é só um parênteses, né? Que era um... Ali é só um lampejo, Tem o Sexo e Destino, que é exatamente... arremata tudo. É a coleção, é o livro final, um dos livros finais de André Luiz, né? Mas esse lampejo que ela está dizendo eram espíritos que estavam fazendo um curso na espiritualidade e que um deles faltou. E a espiritualidade foi atrás para saber por que ele não foi para a aula. Aí, quando chegaram lá, o caba estava abraçado nos braços de muitas, vampirizando. E ele não pôde ir, porque ele estava entregue aos braços do prazer. Então, isso é um parêntese muito grande nessa história da humanidade, digamos assim. Tem uma pergunta de Chico, que fazem assim, Chico, sexo antes do pagamento. Casamento. Sexo antes do casamento é pecado? Sem amor, nem antes, sexo, nem depois, né? Nem casamento. Exato. É como que diz, por aí. Tu vai ter que colocar o amor na frente. Você coloca o amor na frente. Porque casamento formal é coisa dos homens, né? Já falou pra mim, eu sou coach do bem-estar. E a menina disse pra mim, eu não gosto de mim. Casamento... Eu assim, gosto de você. Aí a pessoa fala assim, eu não gosto de mim. E eu já sei, porque tem até mais... mas casamento, esse casamento que se fala são coisas das leis dos homens. Mas o que se fala é o casamento, é o amor de Deus, né? Mas vamos lá. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. O corpo que lutava por prazeres efêmeros e transitórios e gozos da carne se transformava, porque agora ela queria beber a transformação do amor definitivo. O gozo é da carne, o prazer, a sensualidade é da carne, é a necessidade do corpo. Mas este amor, esta luz insaciável, são coisas do espírito. Um cessa quando o outro surge. É o corpo e a alma que lutam nessa grande viagem que nós precisamos fazer, não é? As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Então, esse é o chamamento, chamando todos nós, né? Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados.
que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois que suave é meu jugo e leve é meu fardo. Então esse é o convite que Jesus estende à humanidade e que ressoa até hoje, né? Então este convite inebriava a pecadora de Magdala, né? Então ali ela queria se transformar numa nova mulher, para beber daqueles ensinamentos, né? Decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungira publicamente os pés de Jesus, ela também tinha passado unguento dos pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto. Notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Como a receberia o Senhor na residência de Simão? O velho preconceito. Como a gente receberia uma cortesã que aqui adentrasse? Até hoje, a gente teria essa desconfiança. Eu me recordo que muitas vezes a gente, quando fazia sopa de madrugada, de 11 horas, meia-noite, e que andava pelas ruas da Conselheira Aguiar, Domingos Ferreira, a gente parava o carro ali próximo da Antônio Falcão, naquela região onde ficam muitas mulheres da vida fácil. A humanidade costuma chamar assim, né? Mas não é bem assim. Então se aproximavam algumas com vergonha. No primeiro momento faziam graça, diziam piada, mas a gente distribuindo sopa. A gente estava ali para isso, digamos assim, né? Então, eu me recordo que uma vez chegou uma assim, toda desconfiada. Tá não, tá baixo. Então vem mais para frente, vocês, tá microfone nada. Venham mais para cá. Venham mais para cá, venham mais para cá. Se aproximem. Então, eu me lembro que uma das mulheres chegou toda desconfiada, cobrindo as suas partes, e chegou e disse: tio, me dê uma sopa. E a gente deu a sopa. E ponto. Resumo da ópera: toda semana, quando a gente ia, elas chegavam, porque também queriam comer, alimentar o corpo. E não havia preconceito. E ali a gente não estava olhando a prostituta que ganhava a vida nas calçadas de nossa cidade. A gente estava olhando uma irmã que tinha fome, fome do corpo e fome da alma, porque nossa atitude também alimentava a alma daquelas criaturas, né? Então, o amor de Jesus quebra este preconceito que existe na humanidade. Então, mesmo com essa hesitação, ela ousou adentrar a casa de Simão Pedro, né? Mas se perguntava como a receberia o Senhor na residência de Simão. Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, ela era a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Ela tinha que ser apedrejada. Ela era uma pecadora. Como ainda nestes dias nós nos encontramos nas reuniões mediúnicas com aqueles que condenavam. Mas ele é um herege, ele é um pecador, ele merece ser morto e condenado. Ainda hoje muitos carregam essa sentença no seu coração, como se a gente tivesse direito de julgar alguém, não é? Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equivocada que o cercavam. Está dando para ouvir melhor? Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com os seus sentidos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo que lhe valiam as joias, as flores raras,
os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor, passado aquele instante de prazer, se não houver amor, tudo foi em vão, tudo foi um lapso, tudo foi um momento efêmero e fugaz. É como se diz, a paixão é a onda que vem na praia, o amor é o oceano. Então a gente deve se livrar desta paixão que vem e que volta e que desaparece, porque o amor é o oceano. Então é trabalhar no sentido de sermos o oceano, de sermos o amor que o Cristo nos apresenta, não é? Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se, com indefinível emoção, a estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou, em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Vocês vejam a humildade de Maria Madalena. Ela não foi se escondendo de quem era, do que fazia e do que fez. Ela chega diante do mestre e diz, Senhor, sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas que borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita, ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Ou seja, Jesus convida a todos, mas eu sou uma pecadora, eu sou um pecador. Será que Jesus me quer no seu rebanho? Né? O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso, Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no teu caminho, porque escutastes a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Vê a grandiosidade do Nazareno, né? Alguém no mundo esteja condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sente hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Eis o Cristo Consolador, que estende as mãos, ampara, levanta e socorre todas as almas humanas, inclusive as desencarnadas que estão nessa plateia, ouvindo o que a gente está falando aqui. Porque transformação é para todos. Transformar espíritos é para todos. E nós ainda somos privilegiados que estamos na carne. Porque muitos estão ouvindo agora no mundo espiritual. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam, sem piedade, embalada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente. No entanto, Senhor, tenho amado, mas tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus,
tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível, compreenda, que em suas sendas a virtude tende a marchar por uma porta muito estreita. Geralmente um homem deseja ser bom como os outros, honesto como os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Aos que amam, os que lhe pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extingue no mundo como a primeira ilusão. Trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Eis a frase lapidar do nosso Senhor Jesus. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, e interrogou atenciosamente. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração. Eis aí a pecadora preocupada com os sacrifícios que precisaria ter. Talvez. Jesus teve um gesto afirmativo e continuou. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio, tão só com os caprichos antagônicos e, por vezes, criminosos, dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão, mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. Coisa linda, né? Somente os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia. Os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensastes no que seria o mundo sem as mães, exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes o campo florescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina, que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente assim, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida.
experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas e, no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados, para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com aleijados e leprosos. Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento, demandando o interior, e a observou com certa estranheza. A convertida de Magdala lhe sentiu o olhar glacial, quase denotando desprezo, e já receosa de um dia perder a convivência do mestre, perguntou com interesse: Senhor, quando partistes desse mundo, como ficaremos? Ficaremos órfãos? Né? O medo de todos aqueles que acompanhavam e que seguiam Jesus. Quando partirdes, ficaremos órfãos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance da sua palavra e esclareceu: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar. O mestre lhe sorriu com bondade e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Então é esse Jesus que fala com cada um de nós. Todos nós somos esses pecadores, estes cortesãs, que balbaratamos as nossas jornadas, as nossas existências, que jogamos fora tantas oportunidades, mas é o Cristo que nos consola, que nos conforta e que estende as nossas mãos, dizendo a cada um de nós, no íntimo de nossos corações: vai, meu irmão, sacrifica-te, ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso que somente. Esse é o exemplo de Maria de Magdala, mostrando-nos que é possível. Diz aí, Valéria. Sim. Ninguém disse a ela que era para fazer isso. É esse insight. É o insight, né? É aquela página que tem chamada Glória Cristã. Nesse instante maravilhoso do encontro da criatura com o Criador, deslumbra-se a alma humana. O criatura encontra com o Criador. O pai encontra o filho em dimensão de eternidade, né? Neste instante maravilhoso, deslumbra-se a alma humana. O pai encontra o filho em dimensão de eternidade. É esse instante que Valéria menciona aí, que foi um despertar pessoal, porque o despertar é pessoal. Você vem aqui à Casa Espírita, vai ao templo religioso, vai à igreja protestante, ouve a palestra, a homilia do padre, a pregação do pastor, a palestra na Casa Espírita, o conselho da mãe, o conselho do irmão, lê um livro. Se não vier de fora para dentro, nessa necessidade premente de mudar, de
Não vai. Para canto nenhum. A gente vai ficar aqui batendo. Tem gente, está ocupado. Tem gente, está ocupado. Por quê? Porque a cabeça da gente está ocupada com as coisas do mundo. Se a gente não abrir esse parênteses aí para receber, e veja, Jesus foi o atendente fraterno de Maria Madalena. Você veja quem era Maria Madalena. Aí tem um detalhe aí que está passando despercebido. O atendente fraterno de Maria Madalena foi Jesus. Então não é uma alma. Não é uma alma pequena. Ela foi também uma missionária escolhida para se transformar. E só foi transformada porque estava preparada. Assim como o cego Bartimeu, no lago, que também ele não herdou o pecado do pai nem dele. Ele apenas veio como cego para dar cabimento à transformação do evangelho, ao milagre da cura do cego, do lago, não é? Oi. Sempre. Ele não prometeu. E essa fala de Valéria, Quantas, ela que eu paro e penso, você que eu a situação que eu passei. Como tantas pessoas boas vão embora e outras estão más. Ainda para mim, nesse daqui, não, ia não, meu filho. E quem é que tem direito de dizer quem é bom e quem é ruim? Não, meu filho. Mas depois a gente conversa sobre isso. Olha, mas depois a gente conversa sobre isso. Olha, essa fala de Valéria é muito interessante e oportuna. Não, depois a gente conversa sobre isso. Da morte, eu não tenho medo nenhum. Porque lá é um lugar, né, gente? É como ela disse, tem gente espírita que fala assim, não, mas se lá é um lugar, tanto que a gente escuta, pensar, lá é um lugar perfeito, eu só vejo no sonho. No sonho me leva. Eu não quero perder a intuição. Passou, eu quero pegá-la. Pegar a intuição, peguei. Então, isso que Valéria traz é uma reflexão importante e oportuna para todos nós. Essa conversão de Maria Madalena era uma pecadora. Ouviu Jesus, sentiu a necessidade de sua transformação. Conversou com seu atendente fraterno, e o atendente fraterno de Maria Madalena, Jesus somente, diz o seguinte: vai Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho. Que caminho? Daqui para frente. Ele não falou do caminho daqui para trás. O caminho da para trás já passou. Ele disse: longo é o caminho. Difícil a jornada. Daqui para frente. Estreita a porta. Daqui para frente. A fé remove os obstáculos. A fé vai abrir as portas. Não tenha medo. Nada temas. É preciso crer somente. Ele fala com cada um de nós. Porque cada um de nós, em tese, já despertamos para uma determinada realidade. Aí a gente chega e para e diz: puxa vida, depois que eu me tornei cristão, me tornei espírita, me tornei católico, o que for, depois que eu escolhi meu caminho, o bicho parece que pegou. Porque é exatamente o momento de estarmos preparados para enfrentar a conta que a gente tem que pagar. Então, vamos ver a conta de Maria Madalena. Porque a conta de Maria Madalena chegou. E Jesus sabia que a conta ia chegar. Então, o que é que Jesus disse? Aí parou. Maria Madalena conversou com Cristo e seguiu.
Mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria Madalena voltou a Jerusalém para a Galiléia. Maria Madalena viu o Cristo ressuscitado. Aquela passagem que a gente estudou. Senhor, Rabone, Jesus aparece para Maria Madalena. Né? Voltou de Jerusalém para a Galiléia, seguindo os passos dos companheiros queridos. Jesus voltou para a pátria espiritual. Os apóstolos tentaram se reunir para seguir o caminho. A mensagem da ressurreição, Jesus ressuscitou. Espalhara-se uma alegria infinita. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se os dois últimos companheiros a partir em definitivo para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitisse acompanhá-los à cidade dos profetas. Ou seja, os apóstolos, os seguidores de Jesus, saíram todos para pregar o evangelho. Os últimos dois que partiam, Maria Madalena disse: deixa eu ir com vocês, me levem junto. Ambos, no entanto, se negaram a anuir os seus desejos. Também temiam o pretérito da pecadora. Ninguém queria conversa com Maria Madalena. O olhar de Pedro, Maria Madalena era uma pecadora. Eu não quero conversa com Maria Madalena, não. Quem queria era Jesus. Também. É verdade. Temiam-lhe o pretérito da pecadora. Não confiavam em seu coração de mulher. Maria compreendeu, mas lembrou-se dos conselhos do mestre e resignou-se. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Porque a tentação vem. A beleza, ainda na flor da sua idade, foi tentada novamente. Deixa esse cara para lá. Deixa esse cabeludo para lá. Vamos de volta para aqui, para os prazeres da carne, não é? Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Vocês vejam, veio a transformação, as dificuldades não acabaram. Porque muitas vezes a gente se ilude, não, eu agora encontrei Jesus, minha vida vai ser, eu vou tirar na loteria, eu vou ter a intuição, o Espírito vai dizer qual é o resultado da Mega Sena, tudo vai dar certo na minha vida. E aí começa a porta a ficar estreita, e cadê o testemunho? A porta é estreita, não é? Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando ia às sinagogas, desejosa de cultivar a lição de Jesus, mas as aldeias da Galiléia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. O cristianismo era escondido, não se deixava pegar o cristianismo, né? Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito. A gente compreender o nosso caminho estreito. Em que momento a nossa estrada encurta, né? Fica mais curta, onde ia só com a sua confiança em Jesus. Por vezes, chorava de saudade quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. As aves do lago, ao crepúsculo, vinham pousar, como outrora, nas alcaparreiras mais próximas. O horizonte oferecia, como sempre, o seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas e lhe confiava as suas meditações. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Precediam da Idumeia aqueles infelizes, cansados e tristes, em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhe fechavam. Maria foi ter com eles, sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-se sob as árvores da praia e lhe transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações de claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos,
A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados. Em face de suas fraternas revelações a respeito das promessas do Senhor, que se pôs em marcha para Jerusalém, na companhia deles. Ou seja, ela seguiu com os leprosos. Ela escolheu aquele apostolado junto aos leprosos. Todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentia-se que os júbilos do reino de Deus agora os dominavam. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devoravam-lhes as exortações, contagiados de sua alegria e de sua fé. Chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena penetrou com espontaneidade de coração. Seu espírito recordava as lições do Messias e uma coragem indefinível se assoreava de sua alma. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turma de seus novos amigos e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria. Olhos sombrios e tristes tocavam-se de luz. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Então, meus irmãos, tenhamos bom ânimo. Há quantos milênios nós não já conhecemos a mensagem do Cristo? Se Maria Madalena, se tantos apóstolos, se tantos emissários, se tantos espíritos vêm nos falar das belezas dos reinos de Deus, a gente não tem o direito de um dia sequer ficar triste. É botar um sorriso no rosto, armar o nosso coração de felicidade e seguir a nossa jornada. Estamos todos a caminho, lutando por essas glórias do nosso porvir. Então, fazia isso Maria Madalena. Contava a esperança e o porvir para todos esses irmãos leprosos. E nós somos esses ulcerados ainda, que clamamos e queremos as boas novas. O que é que está faltando para a gente? Não é? É uma das páginas desses livros de Emmanuel, que disse, se de repente um desses apóstolos aparecesse na nossa frente e perguntasse o que é que você quer, o que é que a gente ia pedir? Se Pedro aparece na tua frente, tu ia pedir o que a Pedro? Diz, Cátia, o que é que tu queres? Mas eu quero o quê? Mas qual foi a aula que vocês faltaram? Fosse ser atendido no atendimento fraterno. Não abre a porta, quando abre a porta Jesus. Pois não, Rita? O que é que você deseja? Desculpe, foi engano. O que é que está faltando? Esses espíritos vão chegar para a gente. Andréia, chegava Maria, assim, a mãe de Jesus. Pois não, Andréia. Estão aqui. O que é que você precisa, minha filha? Então, a gente tem tudo. A gente tem tudo. A gente tem tudo que já tem o caminho, o roteiro, a trajetória para todos nós, né? Então, foi Maria Madalena que ofereceu aos leprosos que não tinham. Eles só queriam ter esperança. E ela falou de esperança, né? Os agonizantes rastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do mestre, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias, que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. Chega para todo mundo. E experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde a sua chegada em todo o vale, se falava daquele reino de Deus que a criatura devia edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte, com o sorriso de todos nos lábios. Os que a lepra deformara ou abatera guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Mas é a sensação de todos nós. Estamos aqui expurgando na carne as belezas do espírito. Encarnação é isso.
A doutrina espírita nos coloca diante dessa realidade. Ah, porque meu corpo está doendo. Hein? Vamos ver o resto. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever antigas afeições de seu círculo pessoal. Foi visitar os amigos, pobres amigos, não é? Que se encontravam em Éfeso. E lá estavam João e Maria. Eita! Além de outros companheiros dos júbilos cristãos. Vamos lá. Adivinhava que as suas últimas dores terrestres vinham muito próximas. Então deliberou pôr em prática seu humilde desejo. Fede mais ou fede menos, né? Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio material vinham suplicar-lhes os derradeiros conselhos e recordações. Envolvendo-os no seu carinho, a emissária do Evangelho lhes dizia apenas: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Estas almas, quando atingem essa plenitude de comunhão com o Cristo, a gente sai das dores da carne, a gente transcende e começa a viver, não fora do mundo, mas num diapasão e num momento que a gente não percebe mais esses infortúnios da matéria, né? Então, Maria, nesses seus estertores de dor, ela dizia isso: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças, na mais extrema lealdade a Deus. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos, lhe traziam o fruto das esmolas. Vejam que coisa linda. A gratidão, não é? Escassas, e as crianças abandonadas vinham beijar-lhe as mãos. Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale, através das estradas ásperas, afastando-se de misérrimas choupanas. A peregrinação foi-lhe difícil e angustiosa. Para satisfazer aos seus intensos, recorreu à caridade, sofreu penosas humilhações. Olha aí a trajetória que Jesus falava. Submeteu-se ao sacrifício, observando as feridas pustulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivo para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Realizada a sua aspiração, por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade, mas invencível ao abatimento, lhe dominava os centros de força física. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casario de Éfeso se lhe desdobrava à vista, seu corpo alquebrado negou-se a caminhar. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a a uma tenda humilde. Caridosamente, Madalena pôs ainda rever amizades bem caras, consoante seus desejos. A gente observa aqui a caridade destes cristãos. Apanharam essa leprosa e colocaram nessa tenda para ela terminar seus dias, né? Entretanto, por largos dias de padecimento, debateu-se entre a vida e a morte. Uma noite atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências, e não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto ouvia-lhes um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava os Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes
vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passastes a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Eis Maria Madalena, né? Segundo fofocas espirituais, volta como nossa Madre Teresa de Calcutá, nas ruas da Índia, ensinando o amor do Cristo a tantos sofredores necessitados desse nosso evangelho, não é? Então, que fiquemos nessa imagem da pecadora que, seguindo Cristo, não teve vida fácil, mas teve fé, renúncia e capacidade de superação para transpor a porta estreita, né? Então, que Jesus nos abençoe em mais esse dia de estudo, para a gente compreender as lições gloriosas desse nosso evangelho, não é? Então, vamos concluindo essa manhã de estudos. Pois não, meu irmão?